Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você neste domingo. Que o Senhor guarde você e a sua família. Que o Senhor te dê a paz. Que você desfrute do amor de Jesus todos os dias. Você que está conosco aqui no Devocional de Fé, seja bem-vindo. Compartilhe o Devocional também, envie para os seus amigos. Você pode mandar aí o link do Spotify ou mandar o áudio que está nos grupos do WhatsApp. Como é bom podermos compartilhar boas notícias. No mundo está cheio de más notícias e muita gente gosta de compartilhar coisas difíceis, coisas ruins. Nós somos chamados por Deus para anunciar as boas notícias, boas novas. A palavra evangelho significa boa notícia. E não há notícia melhor do que essa, que há um Deus que se importa conosco, de tal modo que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse Deus, ele se importa com cada ser humano. Ele está disponível para cada homem e mulher. Ele é um Deus próximo e não distante. Não há notícia melhor para a humanidade do que essa. Nossos pecados foram carregados pelo próprio Filho de Deus numa cruz. E o Senhor hoje nos chama para uma nova vida. O Senhor nos empresta hoje, a sua própria vida. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Aleluia. Não há nada melhor do que esta notícia. Não há nada melhor. Nem mesmo se eu dissesse para você que você ganhou na loteria, que você tem um prêmio para receber, que você tem uma fortuna, nada disso seria melhor do que essa notícia. Porque esta notícia, ela significa uma riqueza eterna. Qualquer prêmio nesse mundo, um dia acaba. Vai ficar nessa terra. Mas o que eu tenho, o que o Evangelho tem para oferecer e o que eu tenho dito aqui é algo que é uma riqueza eterna. É uma riqueza que você vai carregar contigo para a eternidade. Hoje eu quero ler um versículo com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Faz parte de uma pregação de Jesus chamado Sermão da Montanha. Jesus subiu um monte e ele começou a pregar ao povo que foi com ele. E desde o versículo 25 já é muito interessante para nós. Jesus vem falando, não andem ansiosos por nada, nem sobre a comida, a bebida. Ele vai falar aqui sobre questões do corpo, do dinheiro, necessidades que temos, Ele diz para nós observarmos as aves dos céus, que não trabalham, não fazem nada, não constroem, e Deus sustenta elas. Deus, ele fala também, Jesus fala aqui, para nós observarmos os lírios do campo, as plantas, as flores, que também não fabricam suas roupas, mas Deus as veste e elas são lindas. E aí Jesus vai trazer uma comparação, ele vai dizer, olha, vocês valem mais para Deus do que as aves, vocês valem mais para Deus do que as plantas, as flores. Fiquem tranquilos, o Pai de vocês que está no céu vai suprir todas as vossas necessidades. E ele diz, não vos inquieteis. E aqui ele está falando sobre o tipo de necessidade econômica, financeira. Ele está falando de boleto para pagar, de conta, de emprego, de trabalho, de dinheiro, de saúde, situações envolvendo as coisas práticas do dia a dia, coisas que nós precisamos. Jesus não era um alienado que dizia assim, pensem só no reino dos céus e vivam de ar. Não, Jesus sabia de tudo que nós precisamos. Ele mesmo era um trabalhador, ele era um carpinteiro, ele trabalhava, então ele ganhava o seu dinheiro, ele comprava a sua comida, ele tinha uma casa na cidade de Cafarnaum, sendo ele solteiro, certamente ele comprou essa casa na juventude, ou construiu ela, e assim, quero dizer para você uma coisa, Jesus não era um alienado, Jesus sabia, e ele mesmo vivia uma vida humana normal, ele sabia tudo o que a gente precisa,
mas ele também sabia de uma coisa: muitas vezes nós estamos preocupados desnecessariamente. E aí que chega no versículo 34, que é o que eu quero ler com você. Ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vou ler de novo. Portanto, não fiquem inquietos, nervosos, preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus próprios problemas. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Eu troquei aqui algumas palavras para você entender exatamente do que Jesus está falando. Jesus, ele não está negando que existem problemas e dificuldades no nosso dia a dia. Ele diz no final: basta a cada dia os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades, seus próprios males. Ou seja, o dia de hoje já tem dificuldades e dificuldades o suficiente. A Bíblia também diz que Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Então, se no dia de hoje Deus nos apresenta, Deus permite que se achegue a nós algumas dificuldades no dia de hoje, é porque hoje nós temos condições de suportar, de superar, de vencer estas dificuldades. Porém, o problema não é a carga de hoje. O problema é que geralmente a gente acumula com a de hoje, a de amanhã, a de depois de amanhã, a do mês que vem e a do próximo ano. Nós ficamos projetando o futuro e carregando o fardo de coisas que nós nem sabemos se vão acontecer. A ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. Ah, mas como vai ser amanhã? Como vai ser tal coisa? Como vai ser isso? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Calma, gente. Calma, ó. Vamos respirar. É isso que Jesus está dizendo. Volta para o hoje. Para de ficar no amanhã. Para de ficar olhando lá para frente e ansiosamente preocupado. Viva o dia de hoje. Vença os obstáculos de hoje. Eles já são suficientes. Os de amanhã, quando eles vierem, Deus vai te dar graça e sabedoria para superar, suportar, vencer. Então, é disso que Jesus está falando. Ele não está negando que existem problemas, mas ele está dizendo que basta a cada dia as suas dificuldades. Por que acumular as que nem chegaram até nós ainda? E tem um detalhe, gente: eu creio no poder da oração. Eu creio num Deus que muda cenários, que muda situações. Coisas que para nós pareciam que é certo que dariam errado, quando chega na hora dão certo. Então, nós precisamos estar conectados com Deus, em oração, entregando ao Senhor, como nós lemos ontem, todas as nossas necessidades, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. Esses dias eu falava com um casal de amigos e eles disseram assim: ah, pastor, a gente está muito preocupado com o que vai ser do futuro dos nossos filhos. O mundo está cada vez pior, isso e aquilo e aquele outro. E eles estavam bem ansiosos, assim, com a sociedade, com o que ia acontecer quando as crianças crescessem, isso, aquilo. E eu disse: calma, meus irmãos, vivam o dia de hoje com os filhos de vocês, porque hoje eles são pequenos, hoje eles estão na casa de vocês, hoje vocês têm eles à mão, hoje vocês podem lançar as sementes da verdade, da palavra de Deus, do amor a Deus. Não adianta se preocupar com o dia de amanhã. Além disso, nossos filhos pertencem a Deus. Eles são herança do Senhor. Nós os geramos para Deus. Então nós temos que crer que o mesmo Deus que nos deu os filhos e a quem nós entregamos eles, este Deus cuidará deles. E assim, queridos, vale para todas as coisas da nossa vida. Esses dias também um amado irmão veio dizer: pastor, estou preocupado com o futuro da empresa, os negócios são incertos.
Eu perguntei para ele, como é que era a sua vida antes da empresa? Eu era funcionário, minha vida era difícil, era isso, era aquilo. Quem é que te deu a empresa? Foi Deus. Então, meu irmão, você não tinha nada. Deus te deu tudo isso. Você não crê que o mesmo Deus que te deu, Ele é soberano, Ele é poderoso para te sustentar dia a dia? Eu tenho visto isso hoje, mas eu fico preocupado com o futuro. Queridos, Deus é conosco. E a cada dia o Senhor vai nos dar força para suportar a dificuldade daquele dia. Um versículo antes, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que está falando aqui estas coisas? O alimento diário, o comer, o beber, o vestir, a casa, o sustento. Está falando aqui de situações bem reais. Nós sabemos que existe hoje em dia dois extremos assim no meio cristão. Existe uma chamada teologia da prosperidade que coloca Deus a serviço da riqueza. Que como se o objetivo do evangelho todo fosse deixar as pessoas ricas financeiramente. E coloca isso no centro da vida cristã, inclusive coloca isso como sinal da bênção, da presença de Deus, como se eu viesse para Jesus apenas para ter estas coisas passageiras. E isto é um extremo e é errado, é uma visão errada, distorcida do evangelho. Porque o principal motivo da presença de Deus em nossa vida não são os bens. O maior bem que temos é o próprio Deus. É a salvação eterna, é a vida de Cristo em nós, é a presença do Espírito Santo. Limitar o evangelho ao que Deus pode nos dar nessa terra é muito pouco. É um evangelho pequenez, pequeno. Por outro lado, nós temos uma outra visão cristã, uma outra doutrina, onde se ensina que o crente tem que praticamente viver na miséria. Onde a gente não deve buscar nada nesse mundo, nem se esforçar, e que nem adianta trabalhar muito, fazer nada, porque afinal de contas vai ficar tudo nessa terra. É um cristianismo miserável, onde não se espera nada de Deus e também não se pede nada, ou se até acha pecado pedir algo para Deus, porque afinal de contas só importa o espiritual que está por vir na eternidade. E lá sim seremos abençoados, mas nessa terra não esperem nada de Deus. Queridos, essas duas visões são visões distorcidas do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele é equilibrado. Jesus nos fala de um Deus que sim, nos supre, nos cuida, nos sustenta, nos abençoa já nesta terra. Um Deus que cura o enfermo, um Deus que socorre famílias, um Deus que prospera e abençoa os homens, um Deus que traz recursos, mas ele diz, em primeiro lugar, seu coração tem que estar no eterno, tem que estar no reino, na justiça, no correto. E essas outras coisas serão acrescentadas. Não é o mais importante, mas Deus sabe que vocês precisam. Também o Evangelho de Jesus Cristo diz que tudo isso vai passar, mas a riqueza que temos por receber na eternidade é muito, muito maior. E aqui eu quero trazer esse ponto de equilíbrio. Devemos viver uma vida equilibrada. Deus não é nosso servo, nós somos servos de Deus. Mas Deus, por amor e graça, decide nos abençoar, decide nos cuidar. Ele gosta de ouvir a nossa oração pedindo a sua ajuda. Ele ama que os seus filhos estejam clamando a Ele, porque Ele é um Pai presente. Então, não fique exigindo de Deus e cobrando Deus como se Ele fosse seu servo, mas peça com humildade, e o Pai que ama o Filho, Ele vai socorrer. O nosso vínculo com Deus não é o vínculo de um empregado com um patrão, que Deus, Ele é um patrão e a gente só tem que obedecer e de uma forma a buscar um salário. Também não é a relação de que Deus é o nosso funcionário, mas também
né? Qual é que é a relação então correta? É a relação de pai e filho. É uma relação de amor familiar, de comunhão. Estando em comunhão com o Pai, tudo que o Pai tem é nosso. Podemos descansar nos braços do Pai. Então, o Evangelho de Jesus Cristo te chama para a comunhão com Deus. Te chama para andar mais perto, para sentar na mesa, para conhecer o Pai, para falar com o Pai. Vamos fazer isso hoje? Se você está com a sua família, chame toda a família, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado porque o Senhor tem tudo que nós precisamos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Não nos falta nada, Senhor, porque Tu está conosco. Sim, Senhor, temos lutas no dia de hoje. Temos dificuldades no dia de hoje. Mas para o dia de hoje, cremos que o Senhor nos dá força e venceremos. O dia de amanhã, Senhor, entregamos a Ti. O dia de amanhã, Senhor, não pertence a nós, pertence a Ti. E quando ele chegar, ele também se chamará hoje. E no dia de hoje, o Senhor nos dá vitória. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Abençoa essa família, Senhor. Estende Tua mão de amor e poder sobre este filho, esta filha. Oh, Deus, sobre este casal, sobre esses senhores de idade, sobre esses jovens, sobre as crianças. Estende Tua mão de amor e poder, Senhor, sobre nós. Renova nossas forças. Esteja conosco, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estamos juntos.